Vamos ver a pergunta de hoje, né, e a resposta que a gente tem. A pergunta é a seguinte: o que é maturidade, espiritualidade e santidade? O que é isso? Tá bom? Então vamos ver aqui. Há uma grande confusão feita por muitos sobre estas nomenclaturas, o que não é difícil de compreender, já que são fenômenos muito semelhantes, onde um tem muito a ver com o outro, mas é interessante refletir sobre eles, pois além de aprendermos mais, passamos a desfrutar melhor de cada um deles no momento ou no processo que cada um ocorre em nossa vida. Então a gente sabe exatamente o que é que está acontecendo. 2. Homem natural. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e isto incluía criar pessoas respeitadas por ele em suas vontades e consequências. Com isto, o homem pecou e contaminou tudo e todos. Isto distanciou o homem de Deus, fazendo cada um ser pecador, carente de salvação do Senhor. Por isso, são chamados por Paulo de homens naturais. São aqueles que são pessoas respeitadas por Deus, mas estão distanciados de Deus. Não por culpa de Deus, mas por culpa da situação que eles estão. 3. Maturidade. Com o pecado, a imagem e semelhança de cada uma pessoa, desceu ao nível mais baixo, deixando o ser humano quase irracional quanto aos animais, como os animais, né? O que promoveu todo tipo de violência contra si mesmo, contra os outros e contra todo o resto da criação. Todo esforço que o ser humano faz para melhorar-se dessa situação caracteriza a maturidade individual ou coletiva. Disso vêm as civilizações, a cidadania, a educação em todos os sentidos, os bons costumes, as etiquetas. Tudo isso são demonstrações de aperfeiçoamento. O homem desceu ao nível mais baixo, mas ele trabalha para melhorar, para ficar cada vez mais distante do animal irracional. Tudo isso, né, faz alguma maturidade acontecer na vida de pessoas ou do coletivo. 4. Maturidade espiritual. Este é o resultado da presença, atuação, direção, intercessão, iluminação e outros feitos do Espírito Santo na vida de uma pessoa. A partir do momento que ela, diante do seu convencimento de pecados, se submete e permite o Espírito em sua vida para operar a graça de Deus, fazendo esta pessoa mais agradável ao Senhor. Então, maturidade espiritual é a presença do Espírito, então vai melhorar esse nível, né, baixo do imagem e semelhança. Vamos só para comparar, digamos que aqui está uma pessoa, né, com o nível mais baixo do imagem e semelhança, muito parecido com os animais irracionais, tá? Aí ele faz algum esforço, né? Esse homem faz algum esforço para melhorar-se, para ficar mais civilizado. Então ele aumenta essa imagem e semelhança, né? Dentro desse esforço pessoal. Aí o Espírito Santo entra na vida dessa pessoa. Então, disto aqui, ele vem para aqui. O Espírito agora vai trabalhar para aperfeiçoar, não é, essa imagem e semelhança. Isso, então, aqui é a maturidade
normal do ser humano, né? Ele sai do mínimo e melhora, e agora vem o Espírito e faz a maturidade espiritual. Isso, inclusive, entre outras coisas, é o que é chamado de fruto do Espírito, tá bom? Ou seja, resultado da presença do Espírito na vida de uma pessoa. 5. Religiosidade é a resposta positiva que uma pessoa assume ante o convencimento do Espírito Santo quanto à situação de pecado diante do Senhor. A religiosidade verdadeira é a vivida pelos que se tornarão trigo pela aceitação do Espírito. A religiosidade falsa é a que vai ser vivida pelo joio. É uma resposta que, não sendo verdadeira, o Espírito não opera as devidas regenerações na vida dessa pessoa. 6. Espiritualidade. É um status de religiosidade que vai além da religiosidade. Enquanto esta é vivida por joio e trigo, aquela, ou seja, a espiritualidade, é só pelo trigo. Estes são aqueles que Paulo chama de homem espiritual. São os que se submeteram ao convencimento do Espírito, passaram realmente pelo novo nascimento e estão com sua imagem e semelhança com Deus, sendo regenerada razoavelmente. Estes são os religiosos realmente salvos, tá? Espiritualidade. Santidade. Todos que se submetem ao convencimento do Espírito buscam mudar sua relação com Deus. Estes encontram a ajuda do Espírito. O Espírito, atua segundo o plano da graça. Esta determina a conversão desta pessoa e depois a santidade. Santidade é o processo operado pelo Espírito para levar um salvo a cada vez mais parecer com Jesus, a ser cada vez mais luz e sal no mundo, a ser cada vez mais agradável a Deus e a sua vontade para com cada uma pessoa amada, tá? Isso é a santidade. Consagração. Enquanto a santificação é o parecer com Jesus pela ajuda do Espírito Santo, pela graça de Deus, a consagração é uma busca de querer parecer com Jesus pelo esforço pessoal, com uma diferença. O salvo tem a mente de Cristo e faz isso, ou seja, a consagração, com o melhor do bom senso possível, enquanto o joio, não tendo o Espírito, nem tendo a mente de Cristo, sempre exagera. E muitos chegam a fanatismos prejudiciais a si e aos outros. Tá? 9. Glorificação. É o status e a vida que esse status produz na vida de um salvo. É o que Jesus chama de vida abundante. Vida bem-aventurada, vida agradável ao salvo, aos salvos, ao joio, ao mundo e a Deus, pois todo mundo sai abençoado com isto. A glorificação é relativa enquanto o salvo está nesta vida, e absoluta quando parte para outra vida para estar com Deus. Tá? Essa é a glorificação. E 10. Espírito Santo.
Depois de sabermos todos estes conceitos teológicos, há uma informação que devemos deixar bem clara, é quanto à ajuda do Espírito Santo. Tudo que um salvo faz, influencia neste mundo, não é por ele mesmo, mas vem da ajuda poderosa e sábia do Espírito de Deus. Tudo é mérito dele, somente do Espírito Santo. Tá bom? Então, essa é a nossa resposta para essa pergunta. O que é maturidade, espiritualidade e santidade? Tá bom? Então, esses são itens da resposta nossa a esta pergunta. Tá bom?